Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Nosso endereço eusouluz.com.br. O que os mestres ascensos dizem sobre o número 666? 666 é número de homem materialista. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, está escrito, abre aspas, aqui é questão de sabedoria. Quem tem conhecimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Fecha aspas. O que os mestres ascensos têm a nos dizer acerca desta passagem da Bíblia? Antes de continuarmos, lembrem-se de que os caídos nada criam e nada criaram. Eles apenas destroem e deturpam a criação. Eles são apenas a oposição da verdade, que é divina. Desta forma, vejam que o número 6 demonstra a inversão do número 9. E para que haja uma maior compreensão da nossa aula, nas palavras dos mestres ascensos, vamos falar sobre o poder dos 9. O poder dos 9, ou novena, é prática antiga e poderosa na religião católica. Porém, qual é a explicação deste poder? O número 3 representa o poder da chama trina ancorada no coração dos filhos e filhas de Deus. É a chama do poder, da sabedoria e do amor de Deus manifestando-se no homem, a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os filhos e filhas de Deus são aqueles que mantêm esta chama acesa, aqueles que se dedicam a cumprir os 2 primeiros e mais importantes mandamentos de Deus. Abre aspas. Amar a Deus acima de tudo e com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. Multiplicando o poder da chama da Trindade no coração, pelo poder da origem desta chama trina, o coração da poderosa presença Eu Sou, individualizada para cada filho e filha de Deus, encontramos o resultado de 3 vezes 3, o poder do número 9. 3 vezes 3 igual a 9. 9 é o número do Espírito Santo. Isto ocorre quando confirmamos a vontade de Deus na terra, assim como ele afirma no céu. 9 é o número da manifestação do plano divino, da vontade de Deus. Não é de se admirar que as mulheres tenham seus filhos ao 9º mês de gestação. No estudo do relógio cósmico, vemos que o número 6 é o número da materialização. É a partir das 6 horas que se inicia o processo de materialização. A energia desce desde as 12 horas do relógio até as 6 horas. A partir das 6, ela deve retornar a Deus através do serviço ao próximo e da adoração e comunhão com Deus e a hierarquia divina. Quando o número 6 se repete 3 vezes, é uma demonstração de que a energia que vem de Deus está travada na 6ª hora. Parado e bloqueado nesta hora. A pessoa só pensa, sente e age pelo emocional e material. Ela não quer dividir nada com ninguém. Na perfeição da mente de Deus, onde somos um por todos e todos por um, a energia vem de Deus das 12 horas e desce até as 6 horas e ela deve voltar para as 12 horas, formando o Tai Chi. Ou seja, de alfa para ômega e de ômega para alfa, gerando mais e mais energia. É por isso que a melhor e mais rápida maneira de se manter saudável, feliz e completo, onde a verdadeira riqueza divina acontece, é doar-se por completo, onde passamos a ser um sol para todos, doando aquilo que de melhor temos para doar. Mas a besta diz não. A besta quer sugar, sugar e sugar. E ela ensina isso para todos. Sugar, este é o seu exemplo. Só quer receber e não quer dar nem doar nada para ninguém. Repare como é a forma do número 6. A energia vem de cima e fica estagnada embaixo. O 6 é o recebedor, o materializador da energia, o que é perfeitamente aceitável quando esta energia, que é divina, segue seu caminho requalificada com o livre-arbítrio dos filhos da luz, para servir a vida.
E mesmo quando uma mãe dá à luz a seus filhos, e ela os educa para servirem a Deus e a vida, assim ela retorna a energia recebida de volta ao Pai. O número 9, por outro lado, é o doador, o eterno doador, o Cristo. Ele nos dá o exemplo da energia que flui de cima para baixo. Os seguidores do Cristo devem sempre se doar, transmitindo seu conhecimento. A maior de todas as doações é ensinar as pessoas a comungar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que aprendam a importância de deixar a energia fluir, jamais estagnar-se. O 6 precisa se tornar em 8. O conhecimento, a energia, a vida doada a nós por Deus, das 12 às 6 horas do relógio cósmico da vida, precisa retornar para as 12 horas, e o segredo está no número 8, pois apenas unindo o 9 ao 6, podemos encontrar o fluxo de retorno da figura 8, a eterna energia fluindo entre Alfa e Ômega, entre Deus e a humanidade, ainda encarnados na Terra, o útero da Mãe Terrenal. O 8 é o símbolo do infinito, tanto na forma em pé como deitado. A energia que flui para sempre, uma energia que mantém a chama acesa. Vejamos abaixo ditados de alguns dos amados mestres ascensos sobre o assunto. Na Pérola de Sabedoria, volume 23, número 46, do periódico da The Summit Lighthouse, Saint Germain fala sobre o assunto. Todos esses ditados que eu vou ler foram dados aos mensageiros Mark e Elizabeth Clare Prophet. Abre aspas. Amados corações, esta é a besta 666. Este é o número do homem que é 666. Este é o número, e eu lhes digo, o número está acima, pois nós invertemos os 3 números 6 e invocamos o poder dos 9 vezes, 9 vezes 9, como ampliado e multiplicado pela chama trina no coração da mensageira e dos chelas. E, portanto, pelo poder dos 9 da grande fraternidade branca, as forças da luz movem-se para derrotar a besta e os anjos caídos, e o número do homem, que é uma maldição sobre o potencial crístico de cada filho de Deus. Pois 666 é o número da mente carnal expandido e multiplicado pelos caídos para tornar-se o momentum de toda a serpente planetária. 666 é o número do homem do pecado, o homem materialista. Saint Germain. Na Pérola de Sabedoria, volume 62, número 14, o amado Cusco nos diz, abre aspas, assim como o número da besta foi escrito, 666, a marca de realização é o poder do 999. Igualmente, o lótus de 1000 pétalas substitui a marca da besta e a coroa da vida substitui a coroa de espinhos. Olha que maravilhoso isso! O chakra da coroa possui 999 pétalas, mas ele só acende na mente daqueles que pensam e comungam com Deus. E, portanto, vocês caminham com Jesus pelas 14 estações da cruz, passando por cada aspecto da cruz do fogo sagrado, subindo cada vez mais alto em nível de consciência. E assim vocês compreendem como, pelo poder do 3 vezes 3, multiplicado repetidas vezes, os templos sagrados do corpo, os 4 corpos inferiores, recebem a entrada do Cristo cósmico, do Cristo planetário e do Cristo pessoal. Este é o momento do 9, do 9 e do 9. Entendam, então, que Jesus passou no teste da crucificação para que vocês possam vencer nesta era a marca da besta. Entendam que a marca da besta é a culminação do morador do umbral planetário que tem sido chamado de dragão, diabo e Satanás. E assim, a besta que ascende do corpo emocional da humanidade, do corpo físico e do corpo mental, desses 3, o dragão, o diabo e Satanás, são derrubados pela ação da consciência crística, a crucificação e a alegria da vitória da ascensão. Cusco. Aqui um comentário. Vejam que maravilha, 999 é o número do Cristo e da ascensão aos céus. Este é o único caminho, doar-se por completo. E o nosso exemplo foi o amado Jesus Cristo. Aqueles que se doam para fazer a vida melhor para todos são os escolhidos. Ao final da Pérola de Sabedoria, volume 60, número 18,
um ditado do amado mestre Ascenso Saint-Germain, a mensageira Elizabeth Clare Prophet explica: a besta do dinheiro é a besta que sobe da terra, cujo número é 666. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18. Nessa entidade astral chamada Jezebela é uma legião de consciência, de ganância e poder das forças internacionais envolvendo interesses corporativos, financeiros e da elite do poder. É um abuso do capitalismo. O dicionário inglês de Oxford define ganância como, abre aspas, desejo desordenado e insaciável, especialmente por riqueza, desejo avarento ou cobiçoso, fecha aspas. As pessoas pensam que o dinheiro é a raiz de todo o mal, mas não é, de acordo com os ensinamentos dos mestres ascensos. O dinheiro é o nosso suprimento, um instrumento de troca, mas é o amor ao dinheiro ou o amor à forma que é o problema. A entidade de massa da ganância escraviza as nações do mundo, induzindo o apego às posses materiais. A besta do dinheiro paira sobre Wall Street, manipulando a bolsa de valores e produzindo crises econômicas periódicas por meio de forças encarnadas e desencarnadas. Ela estende seus tentáculos através dos continentes e nos corações dos homens. A escravização econômica do planeta é sustentada através destas formas porque os homens alimentam voluntariamente suas preciosas energias em seu desejo insaciável por riquezas que eles pensam que lhes dará liberdade e controle sobre os outros. Elizabeth Clare Prophet. Na Pérola de Sabedoria, volume 48, número 40, o amado mestre Ascenso Kuthumi nos diz, abre aspas, e, portanto, os alunos devem entender que Deus determinou sua rotação e seu tempo. Mas o tempo é sempre o agora, para a adoração, para a atenção à presença de Deus, para o reconhecimento dos fatos da vida que são e dos fatos da vida que serão. Que fique bem claro o significado da manifestação da besta que era, da besta que é e da besta que há de vir. Pois isso se refere à natureza carnal da humanidade, aquele que era sendo aquilo que estava em manifestação e agora é transmutado, aquele que é sendo aquilo que está presente com você como substância não transmutada e ainda assim será transmutado. A besta que será, sendo aquela que será residual e não transmutada nos dias vindouros, mas aquela que certamente também será transmutada, de modo que o homem completo, inteiro, não mais chegue à medida 666, mas a 333, o 3 vezes 3, criando a manifestação do 9, enquanto o iniciado faz uma pausa antes do grande ciclo eterno do 1, para retornar através do símbolo do número 10 à manifestação que dissemina o humano e produz, a partir dele, assim como a terra produz do fruto do reino mineral, a manifestação das flores e frutos da terra. Amado Kuthumi. Na Pérola de Sabedoria, volume 42, número 30, o amado Sanat Kumara nos diz, abre aspas, Deus colocou a beleza de sua luz no homem. Deus a colocou no coração das pessoas e elas, ao absorverem este princípio, podem aprender a deter o ferrão do escorpião, cujo ferrão está em sua cauda. Eles podem aprender a parar a dor da consciência da besta, pois a marca da besta, 666, é a inversão do princípio do propósito cósmico. Sanat Kumara. Está tudo aqui. Maravilhoso. Na Pérola de Sabedoria, volume 26, número 45, a amada Mãe Maria nos diz, abre aspas, pois onde o dinheiro é aplicado e onde as decisões são tomadas por vários comitês sobre como gastar esses fundos, é aí que vocês perdem o controle do cenário mundial e da situação do mundo. Portanto, todo o corpo planetário pende no equilíbrio econômico. Assim, vamos amarrar a besta do dinheiro cujo número é 666, e deixá-la ser derrubada e expulsa. Para conseguir isso, que os portadores da luz jejuem e orem para que sejam libertados dos registros de seu próprio subconsciente de ganância, do amor ao dinheiro, que é a raiz do mal,
e não o próprio dinheiro como um instrumento de troca. Que haja a remoção dos 4 corpos inferiores daquela ambição ilegal que busca um ganho maior do que o necessário para introduzir o reino de Deus na Terra e na vida das pessoas. Deixem que uma confiança cósmica seja aproveitada pelos guardiães da chama, que mantêm em confiança o suprimento de Deus Todo-Poderoso para o patrocínio desta e das futuras gerações, para que eles realizem seu trabalho e seu serviço de internalização da chama de Deus. Maria Santíssima. Na Pérola de Sabedoria, volume 22, número 45, Sanat Kumara nos dá um ditado. Abre aspas. Jesus, o Cristo, cuja alma foi consagrada como o justo Abel e sofreu a morte pela mão de seu injusto irmão Caim, soube em primeira mão as dores de Adão e Eva após o seu episódio mal sucedido com a serpente, o representante de toda a falsa hierarquia luciferiana. Assim ele prometeu-me a promessa que ele cumpriu 6.666 ciclos após a queda de seus pais. Preparado no caminho do raio rubi com José e Maria, desde o nascimento até o seu 12º aniversário, indo então para os retiros da grande fraternidade branca, até a idade de 30 anos, quando então ele veio a João no encontro previamente combinado para a iniciação do batismo. Jesus estava preparado na plena manifestação da palavra para enfrentar a Satanás e, através deste, a serpente e sua mentira, que ensina e nega o caminho da iniciação, que era o pecado original. Justamente chamado de último Adão, a última encarnação do filho do primeiro homem, Adão, o Filho de Deus saiu corajosamente para expor toda a falsa hierarquia satânica como não tendo nenhum poder, nenhuma sabedoria e amor para frustrar a poderosa chama trina da vida humana no coração dos filhos de Deus. Na imensidão do plano astral, a cidadela dos caídos, ele levantou-se e continua de pé para os descendentes da raça adâmica, que passariam a ser chamadas de I Am Race, a raça do Eu Sou. Estes são os filhos e filhas de Alfa e Ômega, que irão restaurar a divindade do Pai e Mãe divinos em Adão e Eva e em todas as chamas gêmeas, que irão reentrar com eles no caminho do raio rubi, desta vez para encontrar a vitória. Eu sou, portanto, o restaurador da luz dessas chamas gêmeas e seus descendentes, e através do Salvador desta raça, o Filho do Homem, Adão, que se tornou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Satanás e todos os anjos caídos são e podem ser sumariamente dispersados com a palavra de Deus dita através de vocês, a raça do Eu Sou. Abre aspas. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esta é a verdadeira religião do Senhor Deus que apareceu a Adão e Eva na primeira escola de mistérios, Alfa, e ele continua a ser a verdadeira religião daqueles que, como seus descendentes, vieram para a última escola de mistérios, Ômega, para restaurar a graça de Deus em nome do Filho Jesus. Eu estou com vocês, meus amados, no primeiro e no último Guru, o Alfa e o Ômega, Senhor Maitreya. E eu sou o Alfa e o Ômega no início e no final dos ciclos do seu karma na esfera da matéria. Agora, juntos, vamos acelerar enquanto nós, eu através de vocês e vocês através de mim, pegamos essas serpentes e expulsamos-las através da palavra de Deus, por Jesus Cristo, o Filho, e por todo o Espírito da grande fraternidade branca, que ele representa, na linhagem do raio rubi. Deixemos que a mulher de Gênesis seja resgatada através da mulher do Apocalipse, porque a mulher representa a alma de cada filho de Deus que desceu para a esfera da matéria e que vão ascender pela porta aberta do caminho correto. Eu sou o ancião dos dias, lembrando a vocês, meus amados, do seu voto feito juntamente com o justo Abel, para destruir as obras do diabo e resgatar a mulher e sua semente por toda a terra. Pelas 4 forças cósmicas e pela presença viva do Senhor, na comunidade do Espírito Santo, eu sou a porta aberta que nenhuma serpente disfarçada como o Filho do Homem pode fechar. Sanat Kumara.
Este ditado é maravilhoso, é importantíssimo. Vejam que não basta amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, mas nós temos que pedir a ação de Deus sobre os caídos. E aqui ele fala do raio rubi, a importância do raio rubi, e nós temos em nosso YouTube para vocês, e em nossa página também, eusoluz.com.br e vitoriasempre.com.br, a invocação do raio rubi. Na Pérola de Sabedoria, volume 25, número 8, os Elohim, Hércules e Amazônia nos ensinam, abre aspas, portanto, direcionamos nossos chelas do fogo sagrado nesta mesma hora para a atenção do chamado para a detenção das espirais, dos impulsos de guerra acumulados, dos conselhos de guerra, fome, peste, pestilência e da própria morte. Todo o momentum da magia negra e feitiçaria sobre o corpo planetário, todo o momentum acumulado de Satanás e sua semente, a serpente e sua semente, Abaddon e seus anjos e o homem do pecado, da besta cujo nome é blasfêmia, do dragão que dá poder à besta e cura a ferida mortal da besta cujo número é 666. Hércules e Amazônia. Na Pérola de Sabedoria, volume 22, número 18, Sanat Kumara nos fala, abre aspas, agora toda a terra treme no meio do ciclo das trevas, cambaleando contra o retorno do karma de sua afronta à divindade. Deus enviou seu mensageiro e eis que eles não o atenderam. Mas para os filhos da luz que esperaram pelo dia em que poderiam provar sua história sobre esta besta de auto-idolatria, o ciclo das trevas de seu karma que retorna é o sinal de sua vitória iminente no Armagedon e na segunda vinda de Cristo, na pessoa de todo mestre ascenso, que mais uma vez caminhará e conversará com seus chelas, como fez o Guru Maitreya no Jardim do Éden. Agora, com total determinação divina e capacitados pelo Espírito Santo, eles obterão a vitória sobre a imagem da besta que ele imprimiu em suas próprias almas no lugar da imagem do Guru, e sobre o seu engrama distorcido estampado no chakra do assento da alma para frustrar o arquétipo do Cristo em seus genes e cromossomos, e sobre o número de seu nome 666, que é a perversão do número da terceira besta, que tinha o rosto de homem. Sim, agora é a vitória para as crianças da luz. Sanat Kumara. Aqui terminamos os ditados, eu não fui explicando cada um, porque eles mesmos se explicam por si, eles estão mostrando aquilo que eu já expliquei lá no começo, confirmando o ensinamento. Para vocês que me acompanharam até o final desta gravação, eu vou dar a minha opinião agora sobre o que é o 666 na mão e na testa. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 18, está escrito, abre aspas, ela, a besta, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um homem, ser humano. Seu número é 666. Fecha aspas. O capítulo da Bíblia que fala sobre o reinado da besta é o Apocalipse 13. Neste capítulo, há uma descrição simbólica da besta que emerge do mar e outra besta que emerge da terra, que exercem autoridade e poder sobre toda a terra durante um tempo determinado e exigem que as pessoas recebam a marca da besta para comprar e vender. Este período é comumente interpretado como um período de grande tribulação e perseguição que ocorrerá antes da volta do Cristo. Algumas interpretações do livro do Apocalipse sugerem que o reinado da besta pode durar um tempo determinado de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Esses números aparecem em diferentes partes do livro do Apocalipse, como em Apocalipse capítulo 11, versículos 2 e 3 e Apocalipse 12, versículo 6, e são considerados períodos simbólicos de tribulação e perseguição. Esses números são entendidos como referências a um tempo limitado em que o mal terá autoridade e poder para perseguir os seguidores de Cristo.
Eu entendo que o número 666 na testa significa que somente as pessoas materialistas poderão ter paz para comprar e vender, ou seja, elas não serão perseguidas, pois não vão se portar como cristãos. Não divulgam nem frequentam ambientes onde se divulgam os ensinamentos de Cristo. E na mão direita também demonstra a mesma coisa, pois a mão direita é a mão da ação, ou seja, de pessoas que são materialistas e agem como tal, vivendo para seus prazeres e medos também. Porque lembrem-se de que os cristãos devem se levantar para a verdade, e o cristão que não o faz, por medo da repressão dos caídos, perderá a vida eterna de sua alma. Lembrem-se de que Pedro negou Jesus 3 vezes após a sua ascensão. Como ensinou Jesus, nada devemos temer. Se for para morrermos por Cristo, morreremos. Morreremos fisicamente, mas ganharemos a vida espiritual e eterna. E mais, como este tempo já está tomando forma, vemos que até mesmo o dinheiro será apenas eletrônico e a moeda será digital, como já informado pelo Banco Central do Brasil, que juntamente com vários outros países estudam uma forma apenas digital de movimentação financeira. O dinheiro em papel, como o conhecemos, já é muito pouco utilizado hoje em dia. E isto dará muito poder para os governos controlarem a vida das pessoas. E ainda temos o celular. Vejam bem o tempo que as pessoas passam olhando para o celular em todos os momentos livres que têm. É tão grande hoje em dia que até andando pela rua as pessoas ficam olhando para ele, quando deveriam estar em comunhão com Deus e a natureza. Isto é a mente carnal tomando conta das pessoas, fazendo-as viver com a mente 666, uma mente limitada na matéria, longe de Deus. E eu não estou aqui afirmando que aquilo que nós encontramos ou seguimos no celular é ruim. Muita gente segue coisas boas, mas há tempo para tudo. Não podemos ficar fixos no celular o tempo todo. Mesmo aqueles que passam horas estudando os ensinamentos de Deus pelo celular precisam dedicar tempo e oração e meditação e adoração a Deus para conquistar a sua ascensão e libertarem-se de toda a roda viva de reencarnações. Mas por que eles querem perseguir os cristãos? Porque os cristãos, os verdadeiros cristãos, não se curvarão para a vida materialista. Eles se manterão em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os verdadeiros cristãos são aqueles que dedicam boa parte do seu tempo para a espiritualidade. Agora vejam que a vida materialista que eles querem para o povo não é uma vida materialista de materiais bons de qualidade, é a vida de medo, de traição uns com os outros, de falta de irmandade, de tudo de ruim que vocês imaginam, uma sociedade de pessoas escravas. Assim como já vemos na Coreia do Norte e na China, não na China rica, mas na China que não aparece, a China onde as pessoas são escravos e que não podem agir como cristãos. A liberdade é tirada. Aqueles que querem a liberdade eterna devem se unir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E essa liberdade eterna não é material, ela é espiritual. Então aqueles que escolhem a matéria, eles perdem a oportunidade de encontrar o Espírito de Deus e assim serem levados para sempre junto ao Pai. Essa é uma aula muito importante para meditarmos muito. Espero ter ajudado vocês. Até um próximo vídeo. Vitória, 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 sempre na luz de Deus. A vitória é a nossa ascensão.